Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo? Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, em média 10 minutinhos. Então fica comigo até o final. Já se inscreva no canal durante o vídeo, curte, comenta e ao final compartilha. Amém? Hoje num ambiente um pouquinho diferente. Estamos em viagem em família. Então hoje o fundo vai mudar um pouquinho. Vamos à palavra então. Hoje estamos no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, versículo 20 até o 22, complementando ontem o texto da figueira seca. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então Jesus aqui, ele está nos convidando e nos encorajando a ter mais fé, a ter fé e crer que, pedindo em oração, tudo ele nos concederá. E eles ficaram espantados aqui porque a figueira secou tão depressa, né? No caso, a figueira estava mentindo para Jesus. Ela aparentava ter frutos e não tinha fruto. E aí ele mandou secar, dizendo: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. E isso chamou a atenção dos discípulos e também me chama a atenção, porque eu não quero ser uma árvore que finge dar frutos, finge ter frutos e não tem. Mas hoje nós vamos nos apegar à fé. Esse daí foi ontem. Então, ele nos convida a ter uma porção especial de fé, uma porção de fé que nós acreditemos que nós orando para um monte sair de um lugar e se atirar no mar, ele assim o fará. Lógico que nós não vamos sair orando por isso, sem um motivo específico. Aqui ele secou a árvore porque ela estava aparentando ter frutos, parecia ter frutos e não tinha. Então nós temos que conduzir as nossas orações de acordo com a vontade do Senhor e com fé, crendo que nós receberemos, que Ele atenderá as nossas orações. Então, quando nós orarmos por alguém, nós temos que de fato orar intencionalmente, crendo que o Senhor o fará. Eu já disse aqui e volto a dizer que ele me pegou exatamente num dia que a gente acaba usando a mesma frase para tudo, né? Eu estava prestando minhas condolências, meus sentimentos a uma pessoa que tinha perdido um ente querido. E aí o Espírito Santo pegou e ministrou meu coração e falou: você realmente está pedindo para que eu vá consolá-la, ela e a família, ou você está colocando aquilo que é padrão colocar, aquilo que sempre se coloca? E aí eu falei: não, peraí, eu tenho que realmente orar isso que eu estou desejando para a pessoa, e desejar de coração mesmo, acreditar e tendo a fé que o Espírito Santo vai lá e vai consolar ela e a família dela, né? Então nós temos que começar a colocar mais fé e intencionalmente crer naquilo que nós estamos profetizando, naquilo que nós estamos determinando, naquilo que nós estamos orando, naquilo que nós estamos falando. Nós temos que colocar fé, e o primeiro a acreditar em tudo que nós estamos orando, falando, profetizando, somos nós mesmos. Porque não é a fé só da pessoa que vai receber ou daquela que está ouvindo a nossa oração, mas sim nós mesmos, os primeiros a ser impactado com a leitura da palavra, com a oração, com os pedidos, com tudo, sou eu mesmo. Como eu também já disse diversas vezes, a pessoa que mais precisava ouvir essa reflexão, esse devocional, sou eu mesmo. Muito dos dias sou eu que preciso dessa palavra, dessa reflexão aqui que me devolve o ânimo, fortalece a minha fé, e
tudo mais. Então nós temos que ter essa intencionalidade de crer, em não orar, não declarar, determinar da boca para fora, como um bordão ou como no automático. Nós temos que fazer intencionalmente, crendo mesmo. Se Jesus nos disse que, ele falou, eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Ou seja, se nós cremos, e ele assegura que se nós tivermos fé e não duvidarmos, nós faremos também. Assim como ele deixou para os discípulos, vocês farão obras ainda maiores do que as que eu fiz. Então nós temos que crer de coração, de todo entendimento e com muita fé. Mas Ives, como? Não duvidando e crendo. É difícil. Porque a nossa mente humana, ela acaba limitando Deus, acaba nos limitando. Porque muitas vezes nós vamos pensar assim, será que Deus está olhando, está escutando essa oração, está olhando para essa minha aflição? E eu te garanto que sim, mas nós mesmos já estamos duvidando. Se nós duvidarmos, aí não dá certo, porque ele assegura que se nós tivermos fé e não duvidarmos, então na nossa mente, nosso coração, nós não podemos ter dúvida. Por isso que muitas vezes a gente tem que olhar para as crianças, né? A criança, ela ora com a fé, com a pureza do coração dela, ela não tem a dúvida em seu coração, ela simplesmente vai lá e faz, crendo de todo entendimento, de todo coração, e de corpo, alma e espírito. Então nós temos que mais uma vez aprender com as crianças e crer nisso que Jesus nos assegura. Então quando nós formos orar por alguém, orar por algo, nós temos que de fato crer e não duvidar. Amém? Então nós temos que exercitar a nossa mente e o nosso coração para quando nós formos orar, nós termos essa convicção, essa fé e não ter dúvidas. Então, que Deus te abençoe, fortaleça a sua fé, aumente as suas expectativas, que você possa crer e não duvidar. Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.